A cabeça desse Pokémon, nitidamente, foi desenhada com o formato de um pentagrama invertido, um símbolo satânico que também representa o demônio Baphomet e é usado em rituais de magia negra. A evolução anterior desse Pokémon se chama Kadabra e também carrega um outro simbolismo usado no satanismo. Esse Pokémon possui 3 raios em seu abdômen, mesmo não sendo um Pokémon elétrico. O raio é um outro símbolo satânico da queda de Satanás, que segundo a Bíblia caiu como um raio, e por isso é usado como um dos símbolos no satanismo. Esse mesmo símbolo também é mostrado na cauda do personagem principal chamado Pikachu. E ainda podemos ver o mesmo simbolismo do raio no rosto do protagonista do desenho, Ash Ketchum. Coincidência? As 3 evoluções desse mesmo Pokémon citado anteriormente têm os nomes de Abra, Kadabra e Alakazam, que juntos formam uma frase muito conhecida e associada a truques de mágica. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essas palavras eram usadas em rituais de ocultismo para feitiços que variavam entre feitiços de cura, de invocação de entidades e até mesmo de destruição e morte. Essas palavras eram usadas inclusive pelo bruxo Aleister Crowley, que ficou conhecido como um dos homens mais malignos que já existiu e que ficou conhecido como a besta 666 pelas suas maldades. Outro Pokémon que carrega um outro simbolismo satânico é um chamado Jirachi, um Pokémon aparentemente simpático e acima de qualquer suspeita, mas que possui um olho em seu abdômen que é uma referência ao símbolo do olho do diabo usado pelos Illuminati. Esse mesmo simbolismo do olho aparece em mais alguns Pokémon, como é o caso do Pokémon chamado Magnemite, que possui apenas um único olho, e um outro Pokémon chamado Unknown, todos eles fazendo referência ao olho do diabo, símbolo dos Illuminati. Vários outros desenhos animados contêm personagens com um único olho, fazendo sutilmente referência a esse simbolismo satânico e mostrando que boa parte dos estúdios de animação estão envolvidos com a elite ocultista. Ainda em um episódio do desenho Pokémon, Ash aparece fazendo o sinal da mão chifrada, gesto que representa o já citado demônio Baphomet, que é usado no satanismo para amaldiçoar. Em um outro episódio do desenho, Ash acha uma relíquia muito antiga, que parece uma espécie de Pokébola, e ao ter contato com ela, é possuído por um espírito maligno que diz querer dominar o mundo
e fica completamente fora de si e com uma voz satânica, como em uma possessão demoníaca. Luz, venha para fora da escuridão. Primeiro todos vocês se curvarão diante de mim e depois vocês me entregarão todos os pokémons que têm em seu poder. E desta vez eu vou conquistar o mundo de vocês sem falhar. Luz, venha da escuridão. Esse é o feitiço. Seria essa mais uma dica das raízes ocultistas dos produtores do desenho? Em 2016, a Nintendo lançou um novo jogo do Pokémon, que virou uma febre mundial. O jogo se chama Pokémon GO, que é um jogo para smartphones que usa realidade aumentada, que permite ao jogador ver os Pokémon em tempo real e no mesmo ambiente que ele, através da tela do seu celular. O jogo tem causado um grande caos e muitos acidentes desde que foi lançado, pois os monstros podem aparecer a qualquer hora ou lugar, inclusive no meio de uma rua movimentada e com trânsito. Um homem chegou a sofrer um acidente gravíssimo ao bater o próprio carro contra uma árvore por estar distraído com os Pokémon que apareciam na tela do seu celular enquanto ele dirigia, e por muito pouco não acabou morto. Outros 2 jogadores na Califórnia caíram de um penhasco também, tentando capturar Pokémons que estavam em cima de uma montanha de frente com a praia. O terreno do local deslizou e um dos rapazes caiu de uma altura de 15 metros e o outro de uma altura de 30 metros, mas caíram na areia e sobreviveram apesar do estado grave de ambos. Um outro rapaz de 17 anos foi assaltado e esfaqueado ao entrar distraidamente num bairro de alta periculosidade em Chicago, nos Estados Unidos, também atrás de um Pokémon que só existia na tela do seu celular. O jovem foi roubado e ferido e socorrido pelo dono de uma loja do local, que chamou a polícia. A Nintendo investiu mais de 20 milhões de dólares na criação